André Henning nesse canal, gente. Eu tô falando que a gente tá ficando chique, hein? Quem diria? A gente vai falar sobre muita coisa legal aqui com esse cara que é narrador, entrevistador, um baita de um comunicador. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, tem coisa boa. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Quem Diria, sempre trazendo convidados especialíssimos. Hoje é a vez de André Henning, um prazer. Muito prazer obrigado. É meu. Sejam bem-vindos aqui a Turner. Já estamos aqui muito bem ambientados, um espaço bem legal aqui. E mais uma vez eu te agradeço, cara. O André é sempre gentil demais. Demorou, mas consegui arrumar É aquele negócio, escala, não sabe que horas que vem, que dia que trabalha, que não... Mas estamos aqui. Gente importante é assim, né, meu Brasil? Vamos falar a verdade. Mas, André, eu estou muito feliz, muito satisfeito de estar conseguindo falar com você. E para mim também é uma responsabilidade muito grande, porque você é um exímio de um entrevistador. Muito obrigado. Por muito tempo aí com o seu programa de entrevistas no Esporte Interativo. Agora ele aparece de vez em quando aí no YouTube, em alguns momentos específicos. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, é se teve alguém que você entrevistou que antes você ficou assim com... medinho, o que eu falo? Não medo, mas algum tipo de nervosismo. Todas as entrevistas. Todas? Todas eu me preocupo muito. Porque eu acho que é um momento que... Assim, de tudo que eu faço, é o momento que mais depende de mim. Uhum. Assim, óbvio que quando eu vou narrar um jogo, eu tô narrando o jogo, depende da condução que eu tenho do jogo e tal. Mas eu dependo muito do jogo, né? Tem outros, se eu tô num dia que as palavras, eu aciono mais o comentarista, eu chamo o repórter, eu levo a transmissão para um outro lado, você tem mais como fugir do meu desempenho específico. No programa de entrevista, não. Evidentemente, eu preciso do entrevistado, né, se desenrolar. Se o cara responder só sim ou não, ferrou também. Ferrou também. Mas aí também depende de mim conseguir fazer com que ele desenvolva mais. Então eu sou muito exigido e me exijo muito num programa cara a cara de entrevista durante uma hora. Então eu disparado me preparo mais do que me preparo para uma transmissão normal e fico com ansiedade e fico ansioso em todas as entrevistas. Todas elas. Pô, será que o cara... E já pergunto para a produção, porque eles descem para buscar lá na recepção... Como é que ele tá? Ele tá bem? Tá fácil. Eu procuro não falar muito com o cara antes. Em algumas oportunidades eu preciso, porque o cara chega mais cedo, às vezes ele veio de outra cidade, chegou mais cedo, e eu preciso fazer uma sala por educação. Mas o ideal é encontrar com ele lá em cima, na hora de entrar no estúdio já, tudo bem, pô, quanto tempo, e já sentar para conversar. Porque, inclusive, faz parte da resenha do programa, e aquele, pô, e aí, o que você tá fazendo? Vou dar um exemplo, o Jefferson, goleiro do Botafogo. Pô, onde é que o Jefferson tá morando? Se eu sento e converso com o cara antes, eu já sei de tudo isso. E não tem aquela naturalidade, né? Então assim, pô, você mora em Rio Preto? Porque a sua esposa é de lá, né? Isso, tal. Isso eu gosto de fazer no ar. Então, eu fico ansioso e com o estômago ali meio embrulhado em todas as entrevistas. Que bom, porque eu sou assim também. Cara, inclusive eu vou ter que... ter a indelicadeza de entregar a sua idade aqui, que obviamente não é segredo pra ninguém, mas eu vou ter que deixar isso claro. Porque eu comecei a ouvir rádio desde pequeno e eu gostei sempre da equipe de esportes da Transamérica, do Éder Luiz, e o André era repórter. Na época que o André era repórter, antes de narrar, e cobria de tudo um pouco. Queria que você falasse um pouco dessas coberturas especiais na época que você era repórter, que você era um dos principais repórteres da Transamérica e cobriu grandes eventos. Qual grande evento assim, como um repórter que você carrega assim no coração? Eu acho que a Copa de 2002, né? Foi a minha primeira Copa do Mundo profissionalmente, assim, né? Como repórter. Eu tinha ido a 94, eu sou bem velho, mas eu ainda não trabalhava. Você morou um tempo nos Estados Unidos, era por conta disso? Não, eu já tinha voltado. Eu voltei em 93 e fui para lá em 94 para ver a Copa, mas eu considerei como um trabalho porque eu fui para a Copa, eu não fui para ver jogo. Eu acabei vendo alguns jogos do Brasil, não fui até a final, mas eu ia ver os treinos do Brasil e via como os repórteres de rádio se comportavam. Eu fui para ver como era um ambiente de Copa do Mundo, foi para me ambientar.
porque eu queria muito cobrir Copa do Mundo um dia. E a primeira foi Copa do Mundo de 2002. Veio logo com o título, hein? Caramba. Então, eu fiz vários jogos das eliminatórias, fiz toda a preparação do Brasil desde que o Brasil se apresentou em maio, um mês antes da Copa do Mundo. Fomos para os amistosos lá na Europa, o Brasil jogou na Catalunha, depois jogou na Malásia, e aí foi para a Coreia, enfim. E foi uma Copa muito especial porque eu ajudei o Éder Luiz a organizar a cobertura. Legal. Então, em termos de logística e tal, repeti isso em 2006 na Alemanha. Só que foi uma Copa, né? A primeira vez que eu vi o Brasil entrando em campo no Brasil e Turquia, lá em Ulsan, me emocionei na hora do hino. Ali era uma realização pessoal. E claro, quando é coroado com o título, é muito bacana, mas foi uma Copa cansativa, o fuso horário, né? Pesado. O fuso horário atrapalhava, mas é a cobertura assim que eu guardo. Evidentemente tiveram outras. A primeira grande cobertura que eu fui, que foi a Copa das Confederações de 99 no México, foi bem legal, porque enfim, foi a primeira vez que eu saía para cuidar de uma cobertura fora do Brasil. Depois, 2006 também, por ser na Alemanha, a Copa que eu queria fazer na Alemanha, foi legal. Dá pra comparar Copa do Mundo, que você falou que é especial, mas você cobriu Olimpíadas também? Então, como e teve Atenas. Cara? Atenas, assim, eu não sou um maluco por futebol, tá? E até as pessoas acham estranho isso. Eu não sou um cara que vou estar em casa parado e vou ver jogos de futebol. Cara, eu vou estar fazendo outras coisas. Eu não sou um cara... E eu vivo no meio hoje, principalmente, essa molecada que tá aí entrando na profissão, com a sua idade, vocês são loucos, cara. Vem campeonato inglês, vem campeonato não sei o quê, Eu não sou assim. Hoje tem mais acesso também, pois né? Você tem tudo, você... Cara, eu vejo pelo meu filho tem 13 anos... Ele sabe tudo que tá acontecendo. Você viu que... filho, você viu que não sei quem meteu 6 no outro? Eu vi. Gols de não sei quem, não sei quem, não sei quem. E assim, caramba, cara, eu tava com ele agora e ele tá sabendo disso e eu não tô. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido e vocês acompanham as coisas. Eu não sou um maluco pro futebol. Evidentemente, eu gosto de ver jogos que envolvam o meu time, os jogos que eu narro eu me envolvo demais, os jogos grandes eu acompanho. Mas eu gosto da emoção do esporte. Então, a Olimpíada, apesar de ser um período mais curto, né, são ali 15 dias, 16 dias, 17 dias, a Olimpíada ela é mais prazerosa para você cobrir, porque você está sempre fazendo alguma coisa. A Copa do Mundo chega numa hora, o período é maior. E é uma movimentação lascada também, né? Então, e você vai para muitos lugares longe, Olimpíada chega uma hora que os jogos diminuem. Tem essa. Chega uma hora que não tem mais jogo, você espera 3, 4 dias no jogo da semifinal. Época do mata-mata. Então, assim, a primeira fase da Copa é legal pra caramba. Tem jogo toda hora. Depois já começa a ficar mais... Você vai ficando mais cansado. Tirando 2014, você tá longe de casa e vai ficando mais... A Olimpíada não dá tempo de você cansar, de você pensar em outras coisas, porque então de manhã, vai tentar a medalha do Brasil no judô, vai pro judô, o Brasil vai ter um jogo importante no vôlei de praia, vai pro vôlei de praia, Então Atenas, que foi a minha primeira Olimpíada e que foi a que eu cobri mais assim, de perto, com os atletas e tal, porque depois eu fui para Londres, fui pro Rio, mas como apresentador, diferente. Como repórter foi Atenas. Por um acaso foi lá que eu comecei a narrar, mas eu comecei a Olimpíada e me mantive na Olimpíada como repórter também. Então eu acho que a Olimpíada é mais divertido. É mais divertido para você, porque você não tem tempo de sentir uma derrota. Então assim, o Brasil perdeu no basquete. Já tem outra coisa mas tem rolando. Vôlei, mas tem, então eu sempre recomendo, quando o cara fala, eu quero acompanhar um evento. Vai na Olimpíada primeiro. Se você não é maluco por futebol... vai na Olimpíada primeiro. Vai ter mais coisa, né? Até porque se você vai na Copa do Mundo, o Brasil cai nas quartas, você viu 5 jogos, né? Lá você vai ver 50 jogos. É verdade. Agora você falou também de você não ser fissurado por futebol, narrou muita coisa. Inclusive, em algumas entrevistas eu vi que você gosta muito de narrar basquete, né? Gosto. Uma coisa frenética, né? Daquela distância de pontos ainda dá pra virar o jogo. E você considera também, ouvindo inclusive o podcast do André Hennig, já recomendo, no Grito, que a sua cobertura mais especial foi o título mundial do Brasil do handebol feminino.
O que você guarda disso? Você sente falta de narrar outras modalidades, cara? Sinto falta. Eu sinto falta de narrar, na verdade. Qualquer coisa, porque hoje realmente diminuiu muito a quantidade de jogos que a gente faz por conta do fim do canal, enfim, do canal linear, né? Mas assim, foi especial, porque primeiro eu tive que me esforçar muito para narrar aquela competição, para narrar o esporte. Você começou antes, né? No Mundial de 2011. Eu não conhecia o esporte, né? Evidentemente eu sabia o que era, já tinha visto jogos, mas eu não conhecia o esporte, eu não sabia cada detalhe de posicionamento de jogadores, de termos, nomes de algumas técnicas. Né? Não sabia. Então eu tive que me esforçar para me transformar num narrador de handball. E é diferente quando você trabalha com o esporte olímpico, você tem acesso às pessoas, você passa a conhecer as pessoas, você passa a ter uma relação que é muito diferente do futebol. Na época que eu era repórter, ainda você fazia amizade com o jogador, hoje não existe mais isso. Hoje você encontra um jogador de futebol, um cara, a setorista do Paris Saint-Germain deve ter falado com o Neymar 3 vezes na vida. Eu falava com o Marcos todo dia no Palmeiras, eu falava com o Alex todo dia, com o Filipão todo dia, de falar fora do ar, de entender melhor o que é aquilo. E com o handball eu passei a conhecer aquelas meninas, passei a ter um envolvimento de querer mesmo que elas vencessem. E parece que a torcida ela é mais natural, ela vem, ela realmente vem. Eu realmente estou torcendo para essas meninas. Talvez até por ser mais difícil ninguém imaginar que tinha aquele muro das quartas de final, também. Né? E aí aconteceu tudo isso. Aí teve a história das quartas em 2011 no Mundial que foi aqui no Brasil, em 2012 nas quartas de final lá da Olimpíada de Londres, aí vem 2013, enfim. Então assim, e a outra é que é um fato. O Brasil foi campeão inédito, mundial, com uma pessoa transmitindo. Tinha esporte interativo, voz. Só sua voz. Só gente. Então, assim, isso jamais vai ser igualado. O Brasil já foi campeão mundial de basquete, o Brasil já foi campeão mundial de vôlei, já foi campeão mundial de futebol, o Brasil agora já foi de handball. Pode ter o título do handball masculino, vamos lá. Pode, será inédito também. Mas muito provavelmente eu não estarei narrando sozinho. Se é que eu estarei narrando. Então, eu acho que jamais vai ser igualado. E eu guardo com muito carinho esse título de 2013. E ainda falando dessa parte da narração, André, queria saber, a minha dúvida é se você narrou no rádio há muito tempo, começou lá, né, na narração. É mais difícil narrar no rádio do que na TV? E tem alguma coisa que te dá mais prazer, alguma característica que tem no rádio que não tem na TV ou vice-versa, que você se apega mais? Tem diferença, tá? É muito mais difícil no rádio, eu acho muito mais difícil. Eu honestamente nem me considerava bom narrador no rádio, nem acho que se eu um dia voltar pro rádio eu vou ter que me preparar demais, vou ter que treinar muito, porque é uma outra coisa. E acho que o rádio, como ele é muito regional, você tem a escola local. Então narrar no rádio em São Paulo é mais difícil ainda. Na Transamérica, onde eu comecei, era pior ainda, porque a grande referência da rádio é o Éder, que é um animal, é um gênio e que narra muito rápido. O estilo dele de narração é de... E ele fala todas as palavras. Todas. Então assim, então ele é a referência, tá ferrado, cara, começar a narrar na Transamérica que nem eu comecei. É diferente, por exemplo, do ritmo um pouco mais cadenciado do Rio, da maioria dos estados do Nordeste, até mesmo do Sul, de Minas. São narrações um pouco mais cadenciadas, que aí acho que a adaptação é mais tranquila. Mas acho muito mais difícil narrar no rádio. E assim, em termos de diferença, eu acho que o rádio... Eu hoje sou uma pessoa de televisão, tá? Me considero um cara de televisão. O máximo de rádio hoje é o podcast. É o podcast que me mata uma baita vontade. E assim, eu gostaria de voltar a ser um cara de rádio. Hoje o rádio ele tá um pouco mudado, porque ele tem a história das imagens. Eu acho que isso tira um pouquinho
do rádio do meu tempo, né? De você imaginar. Pô, eu ficava imaginando como é que é o Paulo Edson, que era o cara da Rádio Bandeirantes. Como é que ele é fisicamente, né? Sim. Como é que esses caras são? Como é que é o Osmar Santos? Evidentemente, depois ele foi pra televisão, eu sabia quem era o Osmar, como ele era. Mas mexia com o negócio. E aí traz o que eu gosto mais do rádio, que é o cara tinha que ganhar o ouvinte dele na comunicação, na fala, no gogó. Né? Então, eu gosto muito dessa história da maneira que eu vou falar, do tom de intimidade que eu vou criar com o ouvinte, só utilizando a voz, sem... É o único recurso que você tem, né? Sem o gestual, né? Porque o gestual, na televisão, eu posso estar falando assim, vem cá, ó. Eu estou me comunicando, né? Sim. Sem falar nada. E no rádio, não. No rádio... Então, o desafio do rádio, eu gosto muito. E espero que um dia eu possa voltar a fazer rádio. Legal. E o que você traz assim de maiores referências na narração para você? Eu já vi muitas entrevistas, então já sei. Mas como que você molda a maneira como você conta uma história? Você pega referências de quais narradores? Se é que você pega muitas referências de outras pessoas? Eu pego. Eu acho assim que a minha geração... Ela é muito influenciada pelo Galvão, muito. Aquele negócio de criar um drama do jogo, o Brasil vive um drama, haja coração, aquelas coisas. Vendedor de emoções, que fala, né? de carregar na emoção. Então o Galvão é a grande referência. E eu evidentemente tenho meus ídolos, além do Galvão, eu tenho o Osmar Santos, que mexe muito com esse lado do rádio, que eu trouxe bastante para televisão. E tenho naturalmente uma grande referência no Éder. O Éder, durante 10 anos, não todos, mas sei lá, eu fiz 80% dos jogos que o Éder Luiz estava narrando, eu estava lá embaixo como repórter. Então eu ouvi muito o Éder Luiz, ouvi o Éder, né, minha carreira inteira. Então o Éder foi um cara que, inclusive quando ele foi para televisão, hoje ele não está mais, mas quando ele foi para televisão também narrava numa gritaria, que é o que todo mundo gosta de falar, num ritmo de rádio lá em cima. Então eu peguei muito do Éder, foi algo natural ele ser uma inspiração. Não é que eu só grito, eu também grito, também narro num tom acima. E aí você pode falar, chamar do que quiser de grito, ou tom acima, ou o que for. Mas me respeita. Legal. Me respeita porque eu tenho uma história. Tem uma história, é isso aí.